E se a tecnologia, mais especificamente a inteligência artificial, pudesse ser a chave para a gente destravar um dos maiores gargalos da nossa saúde pública? Hoje, vamos explorar como uma plataforma chamada Serene Mind está tentando fazer exatamente isso, repensando o futuro do cuidado com a saúde mental. Olha, para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do desafio. Pense no acesso à saúde mental pública hoje como um enorme congestionamento, sabe? Onde a demanda é muito, mas muito maior que a capacidade de atendimento. A realidade é bem alarmante. A procura por cuidados de saúde mental simplesmente explodiu, com um crescimento de 40%. E o que isso quer dizer na prática? Bom, quer dizer filas de espera que se arrastam por meses e uma cobertura que, infelizmente, acaba deixando muita gente para trás, bem na hora em que mais precisam de ajuda. E é super importante a gente entender que não estamos falando só de estatísticas frias. Por trás de cada número desses tem uma pessoa, uma vida, um quadro clínico que pode estar se agravando, às vezes com risco de vida. E do outro lado, a falta de ferramentas eficientes acaba criando um ciclo de sobrecarga que leva os próprios profissionais ao esgotamento. É um sistema que chegou no seu limite. Então, tá bom. Como é que a tecnologia pode entrar nesse cenário tão caótico para ajudar? A proposta que a gente vai analisar aqui se baseia numa solução toda integrada, pensada em 3 partes que são fundamentais. A plataforma Serene Mind funciona como um ecossistema único. A ideia é conectar 3 pontas que são essenciais através de módulos que conversam entre si. Um para o paciente, um para o psicólogo e outro para o gestor. É como se todo mundo finalmente passasse a falar a mesma língua, só que digitalmente. Olhando para o lado do paciente, o foco total é no cuidado contínuo e, claro, seguro. Além de poder se conectar diretamente com psicólogos por chat e vídeo, o aplicativo oferece umas ferramentas bem inteligentes, tipo um diário que usa inteligência artificial para analisar sentimentos. E o mais importante de tudo, tem um sistema proativo que não fica esperando a crise acontecer. Ele detecta o risco antes para oferecer ajuda emergencial na hora. Agora, virando a chave para o psicólogo, a plataforma tenta otimizar ao máximo o trabalho. Em vez de se perder em um mar de burocracia, o profissional tem acesso a prontuários digitais padronizados, resumos clínicos que a própria IA gera e toda a gestão de pacientes num lugar só. O objetivo aqui é bem claro: mais tempo para o paciente, menos tempo com papelada. E por último, para o gestor de saúde pública, o terceiro módulo é como se fosse uma torre de controle. Ele tem um painel com dados em tempo real, mapas de calor que mostram onde estão os maiores riscos psicossociais por região e relatórios super completos. Com isso, a gestão deixa de só apagar incêndio e passa a ser estratégica, sabe? Alocando recursos onde realmente precisa. Ok, agora vamos mergulhar na parte que talvez seja a mais inovadora e também a mais sensível de tudo isso: o assistente de inteligência artificial. A primeira pergunta que vem na cabeça, claro, é: mas uma IA atuando como terapeuta, será que isso é uma boa ideia? E essa é uma preocupação super legítima que precisa ser respondida de frente. A resposta da plataforma para essa questão é bem direta. O papel da IA é e sempre vai ser de suporte. A função dela é ajudar na psicoeducação, no desenvolvimento de habilidades. Ela foi projetada para complementar, em hipótese alguma para substituir o que é insubstituível: o julgamento clínico e a conexão humana com o psicólogo. E essa filosofia toda se sustenta em 4 pilares éticos. Primeiro, a não substituição, ou seja, a IA é uma assistente, ela não dá diagnóstico nem tratamento. Segundo, a responsabilidade humana. A palavra final e a responsabilidade técnica e ética são sempre do psicólogo. Terceiro, transparência. A pessoa sabe desde o início que está interagindo com uma IA. E quarto e fundamental, privacidade e sigilo. Tudo com criptografia de ponta a ponta e seguindo a risca LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Mas e se acontecer o pior? E numa emergência? Aí o sistema segue um protocolo de crise super rigoroso em 4 passos. Primeiro, a IA usa processamento de linguagem natural para detectar qualquer menção a risco, como ideação suicida. Na mesma hora, a interação normal é interrompida. O terceiro passo é fornecer recursos de emergência, como os contatos do CVV, do SAMU e dos CAPS. E o mais crucial de tudo, o sistema dispara um alerta para o psicólogo responsável para garantir que uma intervenção humana aconteça o mais rápido possível. Tá. Mas na prática, o que todos esses recursos significam? A ideia central é bem simples: trabalhar de forma mais inteligente e não mais difícil. Vamos dar uma olhada nos resultados projetados. O primeiro impacto é um aumento de 35% na capacidade de atendimento. Isso quer dizer que, com as mesmas equipes, o sistema consegue atender 1/3 a mais de pessoas.
o que no fim das contas reduz diretamente o tamanho daquelas filas de espera. E como é que se chega nesse aumento de capacidade? A resposta está aqui, como a redução de 50% no tempo que se gasta com burocracia. Metade do tempo que antes era usado com papelada, com agendamento, agora é liberado para o que realmente importa, que é o cuidado com o paciente. E o impacto final é para o sistema de saúde como um todo. Essa otimização toda leva a uma redução de 40% nos custos operacionais. E essa eficiência não é só economia, né? É a chance de reinvestir esses recursos para ampliar ainda mais o alcance do cuidado. Esse quadro aqui resume a transformação de um jeito bem poderoso. O antes era aquele cenário de várias ferramentas desconectadas, filas que não acabam mais e decisões tomadas meio que no escuro. O depois propõe uma plataforma única, integrada, que permite um atendimento ágil, decisões baseadas em dados e uma cobertura que finalmente vai além das barreiras geográficas. Mas talvez a maior virada de chave seja na mentalidade. É sair de um modelo que só reage aos problemas para um modelo que tenta prever os problemas. E o que isso quer dizer? Significa usar os dados anônimos de forma inteligente para monitorar riscos, gerar alertas sobre áreas que estão precisando de mais atenção e até se comunicar de forma direcionada com grupos específicos. Em vez de só apagar incêndios, o sistema passa a prever onde eles podem começar. Tudo isso leva a gente para uma reflexão um pouco maior. O que essa fusão de tecnologia e cuidado humano realmente significa para o futuro da saúde mental? E talvez a melhor forma de resumir essa visão seja com esta citação. O futuro da saúde mental envolve integração crítica e supervisionada de tecnologias, ampliando o acesso ao suporte, enquanto preserva o papel insubstituível do psicólogo como guardião do cuidado, da ética e da subjetividade humana. Ou seja, a tecnologia é a ferramenta, mas o ser humano continua sendo guardião. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. De que outras maneiras a tecnologia, quando ela é usada com ética e responsabilidade, pode ajudar a gente a resolver os nossos desafios humanos mais urgentes?